Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao canal da Pentecolor aqui no YouTube. Hoje eu vou falar de sublimação em OBM Toque Zero com filme termocolante, então eu vou misturar os dois assuntos, tá bom? Mas antes disso, eu vou falar para vocês uma ressalva do filme termocolante em relação à sublimação. Quando você faz a termotransferência do filme em cima de um produto já sublimado, você tem que usar alguns filmes especiais para que essa tinta sublimática não fique aparecendo no filme termocolante. Então, se você for usar o branco e as cores neons, você precisa tomar cuidado com esse filme nessa questão. Então, é só nessas cores. Se você for usar o branco e as cores neons, compra o Subliblock, que é adequado para tecidos já sublimados digitalmente. Então pode ser aquelas camisetas de futebol, ou quando você trabalha com OBM, ou quando você já compra o tecido digital já estampado digitalmente. Então é só essa ressalva que você precisa ter cuidado na hora de fazer a personalização em seus tecidos, tá bom? Vou fazer uma sublimação no OBM primeiro, vou recortar o filme termocolante e a gente vai aplicar isso num tecido de algodão, tá bom? Eu fiz esse arquivo, eu vou disponibilizar para vocês aqui embaixo na descrição. Ele é com o tema da Copa, então ele é um mapa do Brasil. E depois eu vou fazer, como vocês já estão vendo aqui, que eu vou fazer o recorte na minha portrait que tá aqui do meu lado, tá bom? Então, antes de fazer isso, você precisa recortar o seu OBM do tamanho que você vai usar para fazer o recorte na sua plotter. Então, eu tenho aqui uma folha 4, eu vou colocar aqui em cima e vou fazer o recorte exatamente do mesmo tamanho, tá? Faz o tamanho certinho do OBM, para ele não ficar diferente e na hora para ele não dar erro de corte também, tá bom? Então, eu coloquei aqui em cima, vou colocar um rolinho aqui só para me ajudar a fazer o recorte, tá? Lembrando que para você fazer o recorte desse OBM, você precisa usar uma tesoura de tecido. Eu tô usando a tesoura da Uyar de tecido. Aqui. Esse papel aqui, manteiga, que ele vem por trás, é só para te dar um apoio de recorte, tá? Vou deixar aqui do meu lado. Tem uma partezinha aqui que também tá sobrando. Eu gosto de recortar certinho para não ter problema na hora de fazer a personalização. Vou cortar aqui esse pedacinho de papel manteiga que tá sobrando. Se você tiver mais dúvidas sobre esse processo inicial, deixa aqui embaixo a sua pergunta que a gente responde para você, tá? Vou pegar o meu papel azul, que já tá com a tinta sublimática, e o meu OBM. E vou fazer ele assim, tá? Então, o papel manteiga vai ficar aqui atrás, o papel sublimático aqui. Então, eu junto os dois. E eu vou colocar uma fita térmica para segurar os dois, tá? Então, pegar a fita térmica. E também já ajusta a sua prensa a 190 graus, 30 segundos. Se você for fazer na Easy Press, deixa na temperatura de 205 e você vai fazer por 45 a 50 segundos. Combinado? Vou fazer assim e assim. A parte do papel fica para cima e a parte do OBM para baixo. Enrolou aqui. Então, vai ficar dessa forma aqui, tá? Deixa eu ver se a minha prensa chegou na temperatura. Ó, chegou, bonitinho, tá? Vou colocar aqui e vou tirar o teflon para não ter problema de ele enrugar. Aqui eu tô com a minha manta de silicone, pressão forte. Vou deixar dessa forma aqui e vou deixar aqui, ó, 30 segundos.
Prontinho. Eu já trago pra cá. Cuidado que ele tá quente, tá bom? Então, vou tirar aqui com cuidado. Por causa da cola do OBM, às vezes a folha gruda, mas dá pra você tirar tranquilamente. Aqui. E aqui. Vocês podem ver e perceber que a tinta do papel migrou toda para a parte do OBM Toque Zero, então ele ficou bem mais escuro, tá? Agora a segunda parte que a gente vai fazer. Primeiro eu vou ajustar a minha prensa para a segunda prensagem. 150, 10 segundos. Vou desligar para ele esfriar mais rápido. Enquanto ele esfria, a gente vai fazer o processo aqui na nossa plotter de recorte, tá? Então, esse daqui a gente descarta, esse azul. Agora, aqui na base. Você vai pegar a sua base da silhuete e vai colocar ela na posição de print cut, aqui. Tem que colar ele retinho, tá? Então, vou usar o meu rolinho. Esse rolinho é da Cricut, para ele fixar bem aqui na minha base. Então, ó, não solta, ok? Agora, aqui no meu computador, vou compartilhar a tela com vocês também. Vocês estão vendo aí a minha tela do computador. E eu tenho a portrait aqui. Vou ligar. Eu não sei qual é a lâmina que corta esse meu OBM, então preciso fazer um teste de corte. Não sei se vocês conhecem a minha técnica, eu sempre faço uma bolinha para fazer esse teste de corte. Mas, se eu colocar assim, ele vai fazer o teste de corte bem aqui em cima, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele do avesso e vou fazer o teste de corte aqui na pontinha, tá? Então, eu vou colocar a minha base, ele é ao contrário. E vou fazer o teste aqui. Se você tiver um pedaço de retalho, pode fazer no pedaço de retalho. Mas como eu não tenho agora, vou fazer nessa parte aqui e vai dar tudo certo. Eu vou colocar um pouquinho para baixo, porque aqui em cima tá sobrando um pouco. Vou colocar aqui. Colocar em enviar. Vou falar que eu coloquei a lâmina automática. Cortar. Vou começar com lâmina 2, força 25, tá? E eu vou ver se ele vai recortar ou não. Vamos ver aqui. Ele recortou, mas eu senti um pouquinho de resistência na hora de puxar o papelzinho. Então, eu vou aumentar um pouquinho mais a força, tá? Vou colocar aqui novamente, vou deslocar minha bolinha pro lado. Vou deixar 20, vou deixar 30, vai. 30 e vou enviar. Melhorou. Então, eu vou usar essa lâmina, certo? Agora, vamos realmente ao recorte. Eu vou coloca na segunda linha, tá? Na primeira linha, abaixo do rolete. Então, são 3 linhas aqui, ó, em sequência. E você vai colocar aqui, na primeira linha.
Então, lâmina 2, força 30. Vou pegar o meu desenho. Vou colocar em enviar. Lâmina 2. Uma coisa aqui que vocês estão vendo aqui na minha tela, que quando eu faço recorte simples, ele tá recortando várias linhas assim. Então, tem que fazer recorte por cor, que é recorte por linha, tá? Então, eu vim aqui no recorte simples, tava dando errado, eu vou fazer no recorte de linhas. Então, ele tá fazendo só o recorte da borda. Aqui, a configuração é embaixo. Lâmina 2, força 30, lâmina automática e enviar. Reconheceu a primeira marca, reconheceu a segunda marca. Toma cuidado para não ficar nada atrás dela, impedindo a passagem da base, tá? Ok. Agora ela vai fazer as batidas. Sempre fica de olho para ver se ela realmente está na lâmina 2, tá? Então, aqui 1, 2, ela tá na lâmina 2, então tá certinho, tá perfeito. Ok, vou descarregar. Aqui eu posso tirar a folha inteira ou eu posso tirar só o excesso primeiro. Eu vou tirar a folha inteira. Eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Vira do avesso e tira a base do seu ABM ou da sua folha. A gente faz isso para que a folha não fique toda assim redondinha, sabe? Então, ó. Certinho. Vou deixar a base aqui porque eu vou fazer o outro recorte. Aqui eu vou tirar e a gente vai depilar também. Esse processo é depilar. Vocês estão conseguindo ver aí bem de pertinho, né? Olha, dá até uma satisfação. Olha que maravilha. E ele recortou certinho. Vou mostrar aqui mais assim levantadinho para vocês. Ficou perfeitinho, certo? Então, vou reservar esse aqui do meu lado. Agora, eu vou fazer o recorte do filme, tá? Então, no mesmo arquivo, vocês têm também o Brasil Mostra a Sua Força. Então, eu vou dar um Ctrl C e vou levar ele numa outra página, porque eu não preciso dele com as marcas de registro, certo? Eu vou escolher o filme. Eu tinha trazido para vocês 3 opções de filme. Então, eu posso colocar o branco, mas o branco com bloqueador. Ou eu posso colocar o prata, também acho que dá um destaque. Ou posso colocar o metálico. Então, eu acho que eu vou ficar entre o metálico ou o prata. Então, eu vou usar esse daqui, mas eu não sei se ele é o suficiente para colocar, para fazer o recorte. Só deixa eu medir aqui. E aí eu já falo pra vocês qual que eu escolhi. Então, vou tirar aqui. Grudou tudo. Deixa eu ver aqui se vai caber aqui. Deixa eu ver. Lembrando que para você fazer o recorte do filme termocolante, tem que fazer tudo espelhado. Mas vocês estão vendo aqui no compartilhamento da tela, certo? Ó, vai dar. Agora eu vou fazer o recorte. Vou colocar para fazer o recorte, mas eu vou precisar fazer o teste da bolinha aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar um pedacinho para fazer a configuração da minha lâmina. Vou deixar aqui. Vou colocar aqui em cima. Vou carregar minha base. Vou tirar esse aqui e vou colocar a bolinha, pra gente fazer o teste da lâmina primeiro, pra ver se não vou cortar o liner, a minha base e assim vai.
Eu acredito que lâmina 2, força 20 já dê, sabe? Vocês podem perceber que eu não faço configuração de material, eu sei tudo da cabeça, né? Mas o ideal é você escrevendo isso e guardando num bloquinho de notas, porque aí com o tempo você já vai ter essa sensibilidade de saber, ah, tal coisa é tal coisa. É só de tocar o material você já sabe. Aqui, ó, cortou, tá? É que a minha lâmina também tá novinha, então ele também tá ajudando. Também é bom você ter uma lâmina sempre de reserva, tá? Vou colocar aqui. A minha base também, a cola dele tá muito boa. Aqui, ó. Carregar. Esse segundo projeto aqui, ele não tem marca de registro, é só o recorte das linhas mesmo, tá bom? E eu vou fazer o recorte da frase. Ok. Prontinho, acabou. Não vou usar mais a plotter e nem o nosso computador aqui, então eu vou deixar aqui de lado. E aí, contem pra mim se vocês estão gostando da nossa aula aqui de hoje. Ela tá bem completinha, tá? Então, vou guardar minha base. Vocês sabem que eu gosto de guardar minha base logo em seguida pra não ter problema, né? Então, o problema que eu falo é grudar sujeirinha, tá? Não é problema, problema. Então, aqui ele sobrou um pedaço e eu vou guardar, porque pode ser que alguma letra saia fora do lugar e aí eu consigo ter essa sobrinha aqui, tá? Aqui a gente vai fazer o famoso depilar, mas aqui pelo verso você já consegue ver que ele tá bem marcadinho, tá? Então eu vou tirar essa primeira parte, mais da parte de fora. Puxa sempre devagar, porque pode ter um cantinho ou outro que não tenha ficado muito bem no recorte. E aí você acaba perdendo só a letra, tá? Então, sempre com paciência, tira devagar. Se você tiver uma outra pessoa aí para te ajudar, pede para ele te ajudar a depilar. Algumas pessoas falam que isso daqui é terapêutico, eu não concordo. Então, com paciência. Esse metálico aqui, ele é mais parece um plástico, sabe? E tem que tomar cuidado para ele também não dobrar, que aí depois a marca não sai. Então, se você for vender com esse material, fala para o seu cliente sempre lavar a mão, tá? O tecido, a camiseta ou a peça que você personalizou, que ele fica todo amassadinho. Se fui falando com vocês, daqui a pouco saindo a letra. Ó, ficou assim, tá? Agora, eu vou pegar aquele nosso OBM que eu fiz na primeira parte. Tenho o OBM, tenho o recorte e tenho a minha camiseta, que é um pedaço de tecido, tá? Mas eu vou recortar aqui para ele não ficar muito grande também. Esse daqui é um algodão, 100% algodão, mas você também pode colocar em tecido misto, em tecido de poliéster, em camisetas já estampadas. Então, fica a seu critério. Prontinho. Vou fazer o seguinte. A minha estampa, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá? Tem que fazer dois processos. Como é que ele é um em cima do outro, então eu vou fazer dois processos. Primeiro, eu vou tirar esse meu OBM daqui
e vou transferir ele para o meu tecido de algodão ou camiseta, assim, tá? Para ele não dobrar na hora de fazer a prensagem, eu posso usar o meu próprio papel manteiga, ou posso usar a máscara de transferência térmica, tem que ser, ou teflon, tá? Então fica a seu critério também. O que você tiver aí já dá para fazer as 3 opções. Eu vou usar esse meu papel manteiga. Só vou tirar esse. Vocês viram que a minha fita térmica ele não derreteu, né? A minha prensa eu ajustei para 150, 10 segundos para ativar a cola do OBM, tá? Deixa eu ver se ele já chegou. Tá quase. Então vou preparar. Vou colocar o meu tecido, minha camiseta, o que for. Vou colocar aqui a minha estampa. Vocês estão vendo que ele já começa a encurvar. Isso é por causa do calor, tá? E aqui é a parte da manteiga para baixo, tá? Então, vou colocar a manteiga aqui para baixo. Chegou a temperatura e prensa. Primeiro processo, ok. Ó, tira. Tá vendo que ele ficou aqui? Aqui já tá grudadinho. A segunda prensagem vai ser com o filme em cima. Vou colocar aqui. Aqui tem esse pedaço para fora e esse pedaço para fora. Se eu colocar direto aqui, a minha prensa vai sujar. Então eu preciso proteger ele com alguma coisa aqui. Se você não tiver o que proteger, você pode pegar um pedaço de tecido e colocar. Se você não tiver também alguma coisa, você pode colocar um pedaço de papel sulfite para te ajudar. Esse daqui não pode ir mais, não pode ir de novo, porque ele vai acabar sujando. Então, como eu tenho o teflon, eu vou colocar o teflon aqui em cima, tá? E o tempo do meu filme também é 150 a 10 segundos. O meu teflon tá sujo, então não esquece de limpar depois. Vou puxar aqui. Esse filme aqui é um metálico, você tem que tirar essa máscara de transferência quando ele estiver morninho, quase frio, tá? Puxa devagar. E está pronto a nossa personalização, tá bom? É um processo mais demorado para você fazer, mas é o único jeito de você fazer de forma que você consiga fazer em casa sem depender dos outros. Então você usa o OBM e usa o filme termocolante. A outra opção para fazer essa mesma estampa seria você fazer a impressão digital. Então precisaria de uma plotter de impressão digital, aquelas bem grandes, para você pedir para uma pessoa imprimir para você e recortar, e você faz esse processo num passo só. Esse processo aqui ele é mais demorado, mas ele fica super bonito e ele é super vendável também. Então dá para você aplicar aí do outro lado no seu ateliê aí de casa, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, alguma questão sobre essa técnica, ou se você quiser ver outros conteúdos aqui no YouTube, conta para mim aqui no comentário ou manda pra gente lá no direct do Instagram, que eu vou adorar saber, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ele ficou bem comprido, mas vocês vão aproveitar bem e já sabe o passo a passo de como fazer todo esse processo. Obrigada, gente, e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!